Oi, pessoal, tudo bem? Nosso assunto para a aula de hoje são os métodos contraceptivos. Nós já estudamos em aulas passadas os processos de fecundação, como que a mulher fica grávida. Então, hoje nós vamos estudar os métodos contraceptivos, que é contra a concepção, então contra a gestação, contra a gravidez. Então, como que as mulheres podem se prevenir para não ficarem grávidas, para não terem aí uma gestação indesejada. Então, como eu já comentei no slide anterior, o que é um método contraceptivo? A maior parte dos métodos contraceptivos, eles agem desta maneira aqui, ó, impedindo o encontro dos gametas, impedindo a fecundação. Então, a maior parte dos métodos impedem que o espermatozoide chegue até o ovócito. Porém, existem outros métodos que vão agir impedindo a nidação do embrião. Então, quer dizer, aconteceu a fecundação, houve a formação do embrião, mas o embrião não conseguirá se fixar no endométrio. Por que praticamos métodos contraceptivos? Principalmente para reduzir as chances de uma gravidez indesejada. Para que a mulher ela tenha uma gravidez, ou o casal tenha uma gestação, no momento planejado. Bom, então falando sobre gravidez indesejada, precisamos aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto, gravidez na adolescência, que seria também um momento de gravidez indesejada. Por que motivo? Na adolescência, a fase em que as meninas têm de 15 a 19 anos, o corpo ele está sofrendo transformações por conta da produção hormonal, além das transformações aí emocionais. Apesar da menina ter a capacidade de engravidar, não é um momento adequado, porque nessa fase a menina ela não tem as características necessárias para criar um filho, porque um filho exige dedicação, tempo, disposição, energia, maturidade, responsabilidade, sem contar o fator financeiro, tá? E segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes, a primeira causa de morte de meninas nessa faixa etária é exatamente por complicações durante a gravidez e o parto. Isso falando em países pobres, tá? Que o sistema de saúde ele é deficiente. Existem aí vários tipos de métodos contraceptivos que a gente vai estudar aqui no resto da nossa aula. Porém, alguns agem como uma barreira física, outros como uma barreira química, e existe também alguns métodos que a gente chama de naturais ou comportamentais. No caso dos métodos de barreira física, então vai ser usado alguma coisa que vai impedir que o espermatozoide se encontre com o ovócito. Portanto, ele vai impedir que haja a fecundação, que haja a formação de um embrião. São eles os preservativos, temos o masculino e o feminino, e o diafragma. Também temos aqui o método cirúrgico, que seria um método definitivo, vasectomia para os homens e laqueadura para as mulheres. Nos métodos de barreira química, vai acontecer o quê? Vai impedir a ovulação, ou vai impedir a nidação, ou vai provocar a morte dos espermatozoides. Então, se impedir a ovulação, o espermatozoide não tem como fazer a fecundação. Se impedir a nidação, o embrião não cola no endométrio e não se desenvolve. E se provocar a morte dos espermatozoides, também não vai haver fecundação. Como método de barreira química, temos o DIU, temos os anticoncepcionais, que existem várias maneiras, e espermicidas. E nos métodos naturais ou comportamentais, temos a tabelinha e o método Billings. A gente já vai estudar cada um desses métodos aqui. Mas precisamos lembrar que não existe método contraceptivo 100% seguro, tá? Pode haver falhas, principalmente na utilização do método. Então, vamos começar aqui pelo método contraceptivo mais conhecido e muito eficiente se usado de maneira correta, que é o preservativo,
conhecido popularmente como camisinha. Preservativos, eles são métodos baratos, eles são até distribuídos na rede pública de saúde gratuitamente. Né? Nós temos a camisinha, no caso aqui masculina, a camisinha masculina e a camisinha feminina. Então, esse objeto ele é feito de látex e ele vai envolver o pênis, no caso da camisinha masculina, ou ele vai ser introduzido dentro da vagina, no caso da feminina. A principal função do preservativo é reter, é segurar o esperma que foi ejaculado lá dentro. Então, no caso da masculina, ele vai ficar no reservatório, e no caso da feminina, ele vai ficar aqui dentro e não vai ter contato com o gameta feminino. Então, esse esperma, ele sendo retido, não vai ser lançado dentro da vagina e não vai acontecer o encontro dos espermatozoides com o ovócito, evitando a fecundação e evitando a formação de um embrião. Esse método, além de ser contraceptivo, ele é um método que protege contra IST, infecções sexualmente transmissíveis. O diafragma é um objeto feito de silicone, então nós temos nessa segunda figura alguns modelos. Ele é reutilizável, então a pessoa ela pode utilizar, lavar e guardar, que vem dentro de um potinho. Ele vai ser introduzido no canal vaginal e aí essa conchinha ela vai encaixar cobrindo o colo do útero. Então, quando acontece a ejaculação na vagina, o esperma ele não entra em contato com o colo do útero, nem vai em direção ao útero, ele fica retido aqui para o lado de fora do diafragma. É um método que pode ser mais eficiente com o uso de gel espermicida, que seria um gel que mata os espermatozoides, que a pessoa pode passar aqui por fora do diafragma. Então, ele vai impedir a entrada do espermatozoide no útero e dessa maneira não vai acontecer a fecundação. Esse método ele não protege contra as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O DIU é o dispositivo intrauterino, então ele é colocado dentro do útero por um médico. Existem os modelos que são feitos de plástico e enroladinhos aqui fio de cobre, e os outros modelos que são feitos de plástico, e aí você tem uma região que vai liberando o hormônio. Exige um acompanhamento médico para que o DIU ele seja verificado se a posição dele está correta dentro do útero, porque mudando a posição do DIU no útero, o efeito ele pode não ser o esperado e a mulher pode até engravidar, mesmo tendo o DIU implantado dentro do útero. Como é a forma de atuação do DIU? Ele vai afetar o endométrio, que seria a camada interna do útero, e vai afetar a produção do muco produzido no colo do útero. Isso tudo impede que o espermatozoide consiga chegar até a tuba uterina e ir de encontro ao ovócito, mas também ele provoca a dificuldade da nidação do embrião. Então, caso o espermatozoide ele consiga atravessar, chegar na tuba uterina, fecundar o ovócito e formar o embrião não consegue fazer a nidação aqui no endométrio. E não protege contra ISTs. As pílulas anticoncepcionais, elas são produzidas com hormônios que são derivados do estradiol e da progesterona, então ficam aqui dentro desses comprimidos. A principal forma de atuação da pílula anticoncepcional é impedir a ovulação, ou seja, impedir que o ovócito ele saia do ovário e vá para a tuba uterina. Portanto, caso haja ejaculação, os espermatozoides eles podem até ir até a tuba uterina, porém eles não irão encontrar com o ovócito lá. Elas devem ser ingeridas diariamente por via oral e devem ser utilizadas com orientação médica, pois as pessoas que têm problemas cardíacos e arteriosclerose não podem fazer o uso da pílula, porque elas correm risco de ter trombose e até morrer por conta disso. As pílulas anticoncepcionais, elas podem também ser utilizadas em forma injetável, então são injeções ou mensais ou trimestrais. Também existem implantes subcutâneos, anéis vaginais e adesivos.
Todos esses métodos, eles vão liberando hormônios aos poucos, e esses hormônios eles têm a função de impedir a ovulação. A pílula anticoncepcional também não protege contra as ISTs. As pílulas do dia seguinte são contraceptivos de emergência, então só devem ser utilizados em situações de emergência, quando acontece a relação sexual desprotegida. O que tem nessa pílula? Ela tem altas doses do hormônio estradiol e progesterona, e essas altas doses vão dificultar a movimentação do espermatozoide, então vão atrasar aquele percurso para que ele chegue até a tuba uterina, e aí pode evitar a fecundação. Também age atrasando a ovulação, caso ela ainda não tenha ocorrido, também altera o revestimento do útero, impedindo um embrião que foi formado de fazer anidação. A eficácia do uso da pílula do dia seguinte, ela é maior quanto mais rápido ela é tomada, mas ela pode até ser administrada até 72 horas após a relação sexual desprotegida. Existem pílulas que vêm em um comprimido só e existem as pílulas que vêm em 2 comprimidos. Porém, os 2 têm a mesma dosagem, só que dividido em 2 frações, caso haja 2 comprimidos. Essa pílula ela não pode ser usada frequentemente, porque essas altas doses de hormônio vão causar alguns prejuízos, alguns danos à saúde. E esse contraceptivo também não protege contra as ISTs. O método da tabelinha é um método comportamental, tá? Então você não utiliza nenhum equipamento. Para que serve o método da tabelinha? A mulher ela vai estimar os prováveis dias em que ela estará no período fértil e evitará ter relações sexuais desprotegidas neste período. Não é um método muito seguro, porque o ciclo menstrual ele varia de mulher para mulher, mas também pode variar de um mês para outro. Então, ele não é muito seguro. Como é que faz para utilizar o método da tabelinha? Então, primeiro a mulher ela vai marcar em um calendário o início da menstruação. Nesse meu exemplo, a mulher ela menstruou no dia 2. Então, esse é o primeiro dia do ciclo. Conta-se 14 dias a partir do dia 2, e aí você chega no provável dia da ovulação, que nesse caso aqui seria o dia 15. O período fértil que você estima, conta-se 3 dias antes da ovulação e 3 dias após a ovulação. Então, nesse caso, a mulher que menstruou no dia 2, se ela tiver um ciclo regular de 28 dias, o período fértil dela será do dia 12 até o dia 18. Porém, isso daqui não é regra, ele pode ser utilizado, mas a eficácia não é garantida. O método Billings, ele também é um método comportamental, onde a mulher, conhecendo o seu próprio corpo, ela vai conseguir identificar a espessura do muco que é produzido pelo colo do útero e liberado pela vagina. Então, nesse caso aqui, nesta situação, que é identificado o período fértil, esse muco produzido ele é mais espesso, ele tem uma consistência semelhante à clara de ovo. Então, conforme a mulher vai passando pelo ciclo menstrual, vai chegar um momento que ela vai liberar pela vagina esse muco nessa textura. Enquanto ela tiver com o muco nessa textura, isso está sendo identificado o período fértil. Esse método, assim como o método da tabelinha, também não protege contra ISTs. Por último, nós temos os métodos definitivos, então eles são cirúrgicos. No caso do homem, é a vasectomia. Então, o homem ele consegue realizar esse procedimento no próprio consultório médico com anestesia local. Então, o que o médico ele faz? Ele faz um corte no saco escrotal, ele puxa através desse corte o canal deferente, corta-se o canal deferente dos 2 lados e amarra as 2 pontas. Então, esse método, ele impede que o espermatozoide produzido aqui no testículo, ele continue sendo transportado pelo ducto deferente e saia com a ejaculação.
O homem que faz a vasectomia, ele ejacula normalmente, porém, no sêmen você não encontra os espermatozoides, porque eles ficam retidos na bolsa escrotal e são absorvidos pelo corpo. No caso da mulher, a mulher ela faz um procedimento cirúrgico chamado de laqueadura. Nesse caso é um pouquinho mais complexo, ela precisa de internação, precisa de anestesia, passa por um período de recuperação, é um pouco mais complicado no caso da mulher. Hoje em dia é mais prático e mais seguro que os homens façam as cirurgias definitivas do que as mulheres. Como que é feito na mulher a laqueadura? Então corta-se as tubas uterinas, amarra-se as duas pontas dos dois lados. Para que isso é feito? O ovócito, quando ele é liberado na tuba uterina, ele fica retido nessa porção. Então, o espermatozoide, quando ele entra na vagina e no útero, e ele vai em direção à tuba uterina, ele não consegue passar por essa área que foi cortada e não encontra-se com o ovócito que fica na outra porção. Então, não acontece a fecundação, não acontece gravidez. Ambos os métodos também não protegem contra ISTs. Então, de todos os métodos que a gente viu hoje, o único que, além de ser um método contraceptivo, protege contra as infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha, tá? É o preservativo. Os outros métodos, nenhum protege contra as ISTs.